próximo assunto, o principal assunto desse vídeo, Gerson, bastidores, proposta do Zenit. Nós trouxemos a informação há pouco lá no Twitter que o José Botto ele fez um movimento muito interessante. Qual foi o movimento dele? Ele ontem, no dia da folga do elenco, ele foi ao CT Ninho do Urubu e marcou uma reunião com o seu Marcão, pai e um dos empresários do Gerson. A ideia é o seguinte, debater o assunto que o seu Marcão expôs publicamente em seu podcast, quando ele reclama publicamente do salário do jogador, dizendo que o salário do jogador está defasado, que tem que ter uma valorização, que o jogador não pode ganhar menos que os demais destaques do elenco. Reclamou geral, ele falou muita coisa, e aí tinha notícia de proposta do Zenit. O Botto queria pôr um ponto final nessa história, aparar as arestas. E o Botto chamou o seu Marcão e também o Carlos Leite, que é o outro representante do Gerson. Nessa reunião, que durou cerca ali de 2 horas, lá no CT Ninho do Urubu, tudo foi exposto. O que o Marcão está insatisfeito, o que o Flamengo não gostou. O Flamengo não gostou nem um pouco do seu Marcão ter feito o que fez. A gente trouxe essa informação. Atrapalhou ainda mais o processo de renovação de contrato do Gerson, que tem contrato até 2027 com o Flamengo. O seu Marcão expôs também a insatisfação dele em relação ao salário, apresentou a proposta oficial do Zenit. Proposta essa que o Júlio Miguel Neto, jornalista, trouxe no dia 5 de fevereiro, que iria ter, e de fato teve, mas não nos valores que foram citados, de 35 milhões de euros. A proposta oficial apresentada foi de 20 milhões de euros de maneira fixa, pagos, esse valor pago em maneira parcelada, e 8 milhões de euros em metas fáceis, tá? Por exemplo, número de jogos, quando conquistasse título do Campeonato Russo, Copa da Rússia, enfim, era algo assim bem fácil de ser batido, poderia chegar a 28 milhões de euros. O Flamengo virou para eles e falou, olha só, o José Botto falou para eles e falou, olha só, a proposta é até boa, se a gente for parar e analisar o cenário do jogador, a idade do jogador, a proposta é boa, a proposta não é ruim. Mas se eu vender o Gerson agora, o que eu faço? Qual é a reposição que eu tenho? O Jorginho é só no meio do ano, que poderia fazer até essa função do Gerson, mas não seria com as mesmas características. Se eu vender o Gerson, o que eu faço? Nós aqui, a gente não está precisando de maneira desesperada fazer caixa com venda de jogadores. Não existe a menor possibilidade de a gente aceitar. E outra, o Gerson em nenhum momento bateu a nossa mesa aqui, na nossa porta aqui, dizendo que quer ser negociado. Isso é uma proposta de vocês, eu entendo. Ele tem contrato até 2027, uma multa rescisória alta, e nós não vamos aceitar.